Então, Guga, assim, a gente sempre teve muito inserido num lugar de soft skills, né, no início. A gente nunca foi para hard skills, que são as competências mais técnicas, né? Então a gente sempre foi para esse âmbito mais humano, né? Então o que a gente é diferente das máquinas e o que a gente pode fazer. Então, durante esses 5, 6 anos de história da Bizu, a gente coletou muita informação das empresas que usaram a gente, mas ainda mais nos últimos 2, 3, que a gente pegou empresas maiores, de porte maior, para fazer grandes programas. Eles conseguiram consolidar um volume muito maior de informação sobre isso. Exato, porque a gente está falando aí, sei lá, das 20 das 100 maiores empresas do Brasil passaram de alguma forma por método da Bizu e elas meio que se repetem ou repetem esse padrão do que a gente precisa para o futuro, dessas lideranças do futuro. E aí não estamos falando liderança como um cargo não, tá? Mas liderança como um perfil comportamental da gente ser líderes de nós mesmos, né? Independente da função que a gente está desempenhando. Então, quando a gente começou a entender que existiam competências essenciais, foi quando a gente cruzou o que a gente viu que as empresas estavam pedindo dos seus colaboradores, e aí não mais numa listagem super extensa, mas o que de fato precisa para essas pessoas desempenharem bem suas funções. E eram listas bem grandes ainda? Ou... Ainda tinha, sei lá, 15 comportamentos para um estagiário, assim, super como essenciais. E na verdade não eram tão essenciais assim, ou nem todos eram, né? Mas a gente foi aprimorando junto com eles. E é legal porque quando você vai amadurecendo o mercado de RH e ele começa a criar densidade, você tem grandes eventos falando sobre isso. Você tem muita empresa querendo inovar nesse setor. Você tem os RHs se encontrando para falar sobre isso. Verdade. Então, isso cria uma densidade de discussão, né? Então, é uma comunidade mais ativa, né? Exato. E acho que é o que o RH está vivendo nesse momento, assim. E aí a gente cruza isso com estudos que a gente tem desde lá de fora até aqui dentro. Então, a Carnegie Foundation fez um grande estudo, Stanford, Harvard, o governo do Canadá fez um estudo muito legal, porque ele pega desde a base da pirâmide até os cargos mais elevados. Então, o que a gente precisa para todos esses comportamentos dentro de toda essa cadeia, né? E aí a gente cruzou com revista Exame, tudo que a gente está falando aqui dentro, e as empresas que pediam pra gente. Então a gente chegou num estudo com uma galera lá do Cuba, até lá em São Paulo, né? A seis macro competências, que a gente chama dessas 6 essential skills, né? A primeira a gente chama de flexibilidade cognitiva, que é aprender a aprender. A gente tem constrói ambiente colaborativo, resolução de problemas complexos, inovação e colaboração, enfim. Então, tudo que a gente vê que de fato é um comportamento essencial para essa liderança do futuro. Não dá mais para a gente não ser sustentável em todos os nossos atos, não dá mais para a gente não pensar de maneira um pouco mais horizontalizada, pensando na colaboração entre as pessoas, parar de pensar só em stakeholders, que são os sócios da empresa ou quem bota a grana na empresa, mas para pensar em shareholders, quem é toda essa cadeia, desde o meu fornecedor, o meu colaborador. Quem é impactado direto e indiretamente pelas ações. Exatamente. Então, acho que o nosso estudo foi muito baseado em tudo que todo mundo está falando, assim, a gente não quis reinventar roda nenhuma. Sim, acho que não há, de fato, uma reinvenção de roda, há um reconhecimento Exato. de algo que está latente aí, né? E é pegar o que é relevante dessa história toda, sabe? E o estudo foi muito de olhar para essas 6 macro competências, e aí cada uma delas com seus comportamentos ali dentro, mas em nível de relevância mesmo. O que as maiores empresas estão falando, o que cada um desses estudos está falando, para a gente ter ali um mapeamento que seja de fato relevante, não só para o Brasil, porque eu acho que a gente não está desconectado e nem defasado do que o mundo está falando. É inerência humana mesmo, né? A gente está vivendo todo mundo super conectado com o mundo inteiro, globalizado, enfim, então a gente está vivendo o que todo mundo está vivendo nessa geração de fato. Muito legal. Eu acho que tem muita gente nessa caçada, né? Pelos essential skills ou pelas life skills. E existe um tema muito forte nesse momento que é o lifelong learning, né? Que é a aprendizagem contínua. Eu faço muitas piadas com esse tema porque antes da invenção da escola como escola, tudo era escola. Sim. Então, lifelong learning era tudo que existia. Sim. Né? Antes da Revolução Agrícola, se você não aprendesse, você morria. Sim. Não há a menor diferença com hoje, só que você morre de formas diferentes. Você morre economicamente, você morre socialmente, você morre em termos de capital social ou capital econômico, mas
Se você não aprende, você morre. Como é que você vê o momento do lifelong learning? O que você diria para uma pessoa hoje que está se agarrando desesperadamente ou precisa se agarrar desesperadamente em algo para crescer profissionalmente? Eu acho que a tua fala é perfeita nesse sentido, porque a gente... É muito difícil a gente entender o aprendizado como uma coisa que vem, primeiro, de fora para dentro, como a gente sempre foi acostumado, e 2.2, como uma coisa que tem um período, né? Eu vou estudar na escola até os 17, 18 anos, tem um ou enfim... Tem um lugar. Exato, e tem um lugar, exato. Depois eu vou para a faculdade durante 4 anos, ou vou para o curso técnico que é de 1 a 2 anos, e aí depois eu paro de estudar durante um tempo, aí depois eu tiro mais 2 anos, enfim, foi o que a gente foi acostumado a vida inteira. Isso já não cabe mais não é nem na nossa carreira, não é na nossa vida mesmo, sendo que a gente entende por vida. Dado que a educação está em todos os lugares, dado que o aprendizado tem que ser uma coisa contínua, porque a vida é uma coisa contínua, a gente não tira... Esses 3 anos eu vou viver intensamente, nos próximos 2 eu vou ficar em piloto automático e vou me isolar ou vou me jogar fora, né? Que era uma coisa que a gente... que era razoavelmente comum, né? A gente... Era plausível. A gente não era feliz de segunda a sexta para ser feliz no happy hour sexta, 6 da tarde ou nas férias, né? Então, e aí a gente vivia... Todas as aspas. Exatamente. E aí a gente vivia uma carreira durante 30, 40 anos e aí a gente ia aproveitar a vida ao se aposentar ou ia se jogar fora. Sim. Exatamente. Jogar uma biriba na praia, Exatamente. é isso. Então, quando a gente começou a entender a felicidade ou a alegria como uma coisa que deve estar presente em todos os nossos dias, que a gente deve não ser mais feliz nos intervalos, isso vai para todos os âmbitos da nossa vida, né? Então, acho que a educação é o primeiro porque ele afeta basicamente tudo que a gente faz, as nossas relações pessoais, a forma com que a gente se porta nos ambientes, a forma com que a gente dialoga, a forma com que a gente se porta dentro da empresa, enfim. Então, tudo está baseado no que a gente aprende, não só de maneira formal, mas de maneira informal. O que a gente estudou durante um tempo na Bizu é que, basicamente, a maioria dos colaboradores sempre entendeu a educação, a partir do momento que ela sai da escola ou da faculdade, como uma coisa que está 100% atrelada. Educação é para eu me desenvolver profissionalmente, né? Então não é para eu me desenvolver como pessoa, dificilmente. Só quando é uma coisa muito desgarrada do que ela faz no trabalho, mas ela até às vezes tem vergonha de falar que está fazendo isso porque está tomando o tempo dela para o que não é diretamente ligado ao trabalho, ou ela já tem medo de fazer aquilo porque ela está perdendo tempo para o que é o trabalho dela. Então ela se vê condicionada a estudar o que vai trazer retorno para o trabalho dela diretamente. E o que a gente vê mais presente ultimamente é entender a educação como formas de você crescer, independente se isso está diretamente relacionado ao seu trabalho ou não. Até porque isso pode ser um outro trabalho. Essa máxima de que, sei lá, a gente brincou ali no Siga-me, eu falei isso, né? Que meu avô trabalhou em uma empresa a vida inteira, meu pai trabalhou provavelmente em 6 empresas a vida inteira e provavelmente a gente dessa geração vai trabalhar em 6 empresas ao mesmo tempo, né? Que a gente está se conectando mais por projeto, mais pelo aquilo que a gente acredita ou que a gente é diferente dos demais. Então, o que eu posso de fato agregar a uma empresa, a um projeto, ou enfim. E isso não necessariamente é uma coisa de 8 às 5, isso não necessariamente é um regime CLT, isso não necessariamente é um regime que foi desenhado até então. Cara, você está falando, isso me veio muito à cabeça, muito forte, que é sobre o espírito do tempo, né? E aí eu fiquei pensando nos textos que eu tenho escrito sobre educação e tal, e eu estudei muito sobre o surgimento das escolas, né? E a percepção, eu falei antes aqui sobre a Revolução Agrícola e como foi ela o primeiro momento que marcou a passagem do nomadismo para o sedentarismo. Foi a primeira vez que a gente falou assim, cara, a gente não precisa se movimentar, a gente pode ficar num lugar só. Lugar, né? E é engraçado como o mundo dá voltas, não é mesmo? Porque hoje a palavra do momento é movimento. Sim. E a gente já percebeu que a gente não fica nunca no mesmo lugar e que a velocidade do mundo está mudando de velocidade. Ou seja, a gente está voltando à percepção do nomadismo. Total. Então, não por acaso o lifelong learning
voltou com toda a força agora. Sim. Porque é justamente agora que a gente percebeu que precisamos muito do movimento, né? E aí vem esse questionamento, assim, dado que a gente precisa se movimentar e que a gente precisa encaixar esse movimento com algo que traga valor tanto para a gente quanto para a empresa que vai ser a plataforma ou vai oferecer as condições, como é que a empresa pode sustentar, pode dar apoio para que essas pessoas sejam melhores, mais conscientes? Total. Acho que essa é a grande revolução que a gente tem que viver, né? Não só preparar as pessoas para entenderem que elas têm todas essas possibilidades ou que elas têm a capacidade de ser nômade digital, não precisar estar no mesmo espaço, enfim. Mas as empresas têm que entender isso. Assim, a gente passou por como a gente está falando muito de RH, porque é o lugar meio que cuida das pessoas, a gente passou de um entendimento de RH que veio se aprimorando ao longo dos anos. Antigamente a gente estava falando que o RH estava fazendo café da manhã com o presidente, para aproximar o presidente do resto da galera. Depois passou a ter uma ouvidoria direta com o presidente para ele receber as reclamações ou os feedbacks ou o que quer que seja das pessoas. A gente está entendendo que não dá mais para ter esse nível do sábio, que é o que passa toda a informação de cima para baixo, sim, do professor, que é que detém toda a informação e vem de cima para baixo, ou do presidente da empresa, que é o que tem tudo, sabe tudo, e, enfim, e vem de cima para baixo. De fato, nesse momento, como a gente tem muita tecnologia na palma da mão, como a gente tem muita informação e a gente tem a capacidade de transformar essa informação em conhecimento, que eu acho que é um dos grandes desafios agora, né? Não necessariamente o que a gente tem de informação está virando conhecimento por enquanto, mas provavelmente vai virar. Isso vem de baixo para cima, né? Talvez de uma maneira mais intensa na história, né? É o chamado novo poder aí. Exato, né? Esse lugar do crowdsourcing mesmo, né? De estar tudo nas nossas mãos. Então, acho que eu tenho dificuldade de falar pela primeira vez na história, mas enfim. Nunca antes. Exato. É um lugar meio difícil, mas de uma maneira muito potente, a inteligência do grupo é muito maior do que o mais inteligente do grupo mesmo, né? Porque a gente está somando forças que cada um tem muita capacidade de ter muita informação, muito conhecimento. Então, o que isso traz é que a empresa tem que entender que tem que ser um ambiente propício para construir confiança, para dialogar, para conseguir que as pessoas tenham autonomia, para conseguir que as pessoas... A gente, nos estudos da Bizu que pautaram o que a gente esperava como Bizu, sempre teve muito presente um estudo do Dan Pink, que é um TED maravilhoso, que você sabe muito bem, que ele fala sobre um tripé de engajamento das pessoas que é vital para qualquer saúde nesse momento das empresas, né? Então, primeiro, a autonomia, as pessoas precisam poder fazer e levar adiante seus projetos. O segundo, a maestria, então eles têm que saber fazer, então, de fato, aprender a aprender, que é o lugar da flexibilidade cognitiva, né? E o terceiro, que é o propósito, saber o porquê que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo. Porque se algum desses não existir, a capacidade da gente trocar de lugar ou da gente se desengajar ou diminuir nossa produtividade é muito grande, né? Se eu não tiver autonomia, eu vou me frustrar, porque eu sei fazer, eu sei por que eu estou ali fazendo, mas eu não consigo levar adiante. Tem alguém que é o gerente, que está acima de mim, que está me embarreirando. Cara, isso não é mais presente no nosso dia a dia, nas nossas relações pessoais. A internet trouxe isso, né? Sim. A gente não depende de ninguém para ter voz nas nossas mídias sociais. Então, eu não dependo do Mark Zuckerberg para liberar o meu post. Às vezes tem lá as restrições, obviamente, mas eu não dependo de uma hierarquia clara. A internet trouxe um fluxo de informação, de fato, distribuído pela primeira vez, né? Então, se a gente não conseguir encaixar esses três como um tripé sustentável, as empresas não conseguem que as pessoas estejam de fato de cabeça ali entregando o seu melhor, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E me veio muito à cabeça também o quanto a gente ainda precisa trabalhar o pipeline de liderança, né? O quanto o duto, né, de carreira ele ainda não é claro o suficiente. Uhum. Ele ainda não é comunicado de forma clara por diversos motivos, alguns deles até muito
muito, ok, legítimos, né? Como eu não posso gerar expectativas que eu não sei se eu vou conseguir comatar, ou essa é uma empresa que funciona de uma outra forma. A gente escuta muito isso. Não, a gente aqui sempre fez assim. Qual é o lugar do a gente sempre fez assim no século XXI? Não existe, né? Não existe. Ou não pode existir, né? Ele ainda existe, talvez, mas ele não cabe mais, né? Porque o a gente fez assim, a Kodak falou. Sim, a gente morreu. sempre fez assim, a gente tem milhões de cases aí para exemplificar, né? A Blockbuster estava assim, né? Pois Então, como a brincadeira da velocidade do mundo está mudando de velocidade, e é muito difícil, de fato, prever para os próximos 5, 10, 15 anos, a gente tem feito previsões mais curtas, a gente brinca nas nossas gestões sempre com um triênio e já acho demais, assim, já acho... Também acho. Uma coisa... Inclusive, no podcast sobre o OKR, eu falei sobre isso. No máximo, uma trianual. Total. Né? Nem trienal, né? Você vai fazer 3 no ano. Trianual. Total. E isso já é extrapolando absurdamente. Sim. Um exercício de imaginação. Baza, eu queria entrar nessa reta final dessa nossa conversa e te fazer um Será que convite. se tivesse uma plateia fazer faz em casa, galera, dá pra fazer... A gente pode botar esse efeito. Tipo, eu sinto muito Jô Soares. Não, mas pô, vai ter, calma. A gente vai contratar uma claque enorme, vai botar aí atrás. Mas para essa reta final, eu queria que você falasse um pouco pro nosso público final. Assim, imagina a pessoa que está te ouvindo lá e que está percebendo esse movimento absurdo que o mundo está vivendo, essa velocidade, como é que ela pode conjugar isso tudo e se colocar numa condição melhor para estar no mercado e, ao mesmo tempo, responder para si mesmo, assim, tipo, estou feliz, faço o que gosto, me sinto reconhecida. O que você diria para essa pessoa? Eu acho que o importante desse nosso papo é que a gente não aumente e potencialize ansiedade ou então tá tudo errado na minha vida, eu tenho que procurar outro lugar, ou também não terceirizar isso para o papel da empresa. Então eu tenho que achar uma empresa que faça sentido para mim, que tenha isso tudo que a gente está falando. Acho que o lugar é o contrário, assim, é o respiro, é o olhar para dentro com calma, para que as respostas venham. Acho que essa resposta não vem de fora para dentro, não é o que o mercado espera de mim, o que as empresas esperam de mim, é o que eu posso dar de diferente para o mercado, o que eu posso dar de diferente para mim, o que eu gosto, o que são minhas potências, o que eu sou diferente das outras pessoas, por que alguém me contrataria ou por que eu quero me conectar a um projeto, a uma empresa, por que aquilo me traz satisfação. É claro que não é para ser um ambiente ou um pensamento utópico de só maravilha, só quero fazer o que me dá prazer, faça o que você ama, o que você... Não é esse lugar. Eu vi uma frase maravilhosa do coach de fracassos hoje. Que é incrível. Faça o que você ama e você deixará de amar tudo. Exatamente. Acho que esse lugar a gente também já se conscientizou de que não é esse mundo cor-de-rosa que a gente quer que todo mundo viva, mas o que a gente quer cara, se entenda um pouco melhor, se investigue, que provavelmente depois que você chegar nessas respostas, vai ter um lugar que se encaixa para você. Talvez não seja o perfeito, não seja o ideal, mas seja 90% dele, seja 95% dele, enfim. Acho que esse é o movimento. Não para gerar uma ansiedade de busca incessante ou de ser melhor do que as outras pessoas. Eu sempre gosto de pensar em ser melhor do que eu mesmo no dia seguinte, sabe? Esse lugar da competição, acho que a gente já extrapolou isso de eu tenho que matar o meu concorrente, a reserva não pode dialogar com a Foxton, enfim. A gente tem que olhar para esse lugar como estamos correndo juntos, né? Se eu for melhor do que eu mesmo, provavelmente eu vou chegar onde eu quero chegar. Não necessariamente eu tenho que degladiar aquela pessoa que está ali do meu lado. E vai criar um ecossistema mais saudável. Total. Né? Com pessoas mais saudáveis, mais conscientes. No meu caso, eu tive que ir para uma coisa super extrema, ir para Piracanga, ficar 7 dias sem comer, sem falar. Mas isso também não é a resposta para todo mundo. Também não tem que ser, então eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo, tirar um ano sabático. Não. Às vezes, durante o seu trabalho, vai ter um dia, todo dia você vai tirar meia horinha, vai buscar... sábado sabático. Exatamente. Ou você tem hábitos no seu dia a dia que são possíveis para você,
e que vão começar a te trazer essas respostas. Talvez você começar a ter um hábito saudável de meditação ou de corrida ou alguma outra terapia que vai te ajudar a clarificar um pouco mais seus pensamentos, a deixar um pensamento um pouco mais fluido, vai começar a te trazer respostas de como você preenche seus dias, se aquilo que você tem na tua rotina está sendo possível para o que você espera, enfim. Aí provavelmente a empresa que você está ou não vai te possibilitar aquilo. Maravilha. Bas, eu queria demais agradecer a tua presença, foi uma honra. Obrigado a vocês pelo convite, tamo junto. Até a próxima, boa sorte no seu desafio. Tamo junto, obrigado.